Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique. Nesse exercício aqui a gente vai aprender a como fazer uma equação de forma a estimar o repasse externo sobre a inflação do Brasil, né? O que a gente quer? O que a gente quer é saber o quanto a inflação importada afeta a inflação aqui do nosso país, tá? E como a gente vai fazer isso? A gente vai construir uma curva de Phillips, tá? E nesse caso uma curva de Phillips baseada numa redução do modelo semi-estrutural de pequeno porte do Banco Central. Então a gente tem o seguinte modelo, tá? Que a gente tem aqui a nossa inflação e que eu vou usar aqui o núcleo de inflação, tá? IPCA x0. Eu vou usar aqui que ela vai ser uma função linear da expectativa de inflação total. Então a gente vai usar aqui expectativa de 12 meses, mais aqui os valores passados do núcleo, mais aqui uma medida de inflação importada, e nesse caso a gente vai usar o ICBR em dólares, e aqui a gente vai usar o hiato do produto, que a gente vai obter através do Banco Central. Aqui temos um termo de erro, né, um choque da nossa equação. A gente vai estimar essa equação aqui via GMM, tá? Então, o que a gente precisa começar é carregar as bibliotecas para fazer a coleta e tratamento de dados. Então, com Python BCB, importamos o SGS, expectativas, o SGS para pegar os dados do sistema gerenciador de séries temporais, e também expectativas para pegar os dados expectativas do Boletim Focus através do Olinda, tá? Linear Models a gente vai pegar aqui e fazer o uso do seu módulo para estimar o GMM, tá? Então aqui a gente faz importação dos SGS, expectativas, o Pandas e o NumPy para manipulação e cálculo de dados. O FuncTools aqui a gente vai pegar a função Reduce para poder fazer uma redução aqui da função e melhorar a nossa vida. E o Seaborn e o Matplotlib aqui para fazer o gráfico, tá? Depois, posteriormente, a gente vai ver, né, que eu vou usar aqui Plot9, eu já vou colocar aqui no início. Tá, então a gente tem aqui nossas bibliotecas. O que a gente vai fazer, já começando com a coleta e tratamento das expectativas de inflação. Então a gente precisa instanciar a classe expectativas aqui em EM, e a partir de EM a gente vai usar o método getEndpoint para pegar expectativas de mercado de inflação 12 meses. E assim a gente consegue conectar aqui com os dados. A gente pega aqui e deixa em spec PCA raw, e a gente vai realizar a importação da expectativa de inflação acumulada em 12 meses, pegando aqui o nosso endpoint, tá? Pegamos aqui o endpoint, fazemos uma consulta com o query, e a gente vai fazer filtragem aqui dos valores para facilitar a nossa vida na hora de puxar os dados, tá? Que a gente quer fazer uma filtragem da coluna indicador, que vai ser igual ao IPCA, a gente quer o IPCA, filtro aqui base de cálculo igual a 0, o filtro aqui suavizado igual a S. A gente faz os filtros aqui, e assim a gente usa o método collect para fazer a importação de fato dos dados dentro aqui de spec PCA. Como resultado, a gente tem esse data frame aqui, com essas colunas, né? Do indicador, data, se é suavizado ou não, a média, a mediana, do VI padrão, valor mínimo, máximo, número de respondentes e base de cálculo. Que a gente vai fazer um tratamento para passar esses dados para formato trimestral, tá? Então aqui a gente vai pegar o spec PCA, né? Vamos usar o método assign para criar duas colunas, uma de um ano inteiro e outra de mês, somente do mês. Isso porque a gente vai agrupar pelos dois para calcular ali a mediana, né? Que é o valor que a gente vai utilizar, a média da mediana para poder obter o valor mensal, tá? Então a gente cria essas duas colunas, agrupamos por ela e agregamos aqui obtendo o cálculo da média da mediana, tá? Iniciamos o índice e agora a gente precisa fazer o mesmo, só que nesse caso já partindo para a trimestralização, ou seja, a gente vai criar duas colunas de trimestre usando assign, vamos agrupar por trimestre e a gente vai agregar a média a mediana pela média, tá? E assim a gente obtém aqui os dados trimestralizados. Então a gente tem aqui uma coluna de data, trimestre, e outra do valor aqui, expectativa em 12 meses trimestral. Agora a gente vai fazer o uso aqui do IPCA x0, né, o núcleo de inflação. Para isso a gente vai obter aqui
a função de acumulação, né, do trimestre, que a gente vai ter aqui valores mensais, e depois a gente vai fazer criar uma função, né, com P para poder fazer a criação de uma média, melhor, uma janela móvel, né, anualizada desses valores trimestrais. Então a gente vai pegar aqui os dados IPCA, né, e a gente vai usar o GET para pegar o núcleo de inflação do período de 98 aqui, início, né. Desse resultado, reiniciamos o índice, usamos a assign aqui para criar uma coluna de trimestre. Vamos agrupar através da coluna de trimestre e agregamos aqui com quarter para a gente obter aqui essa acumulação. Depois, reiniciamos aqui e usamos a assign novamente para poder usar a função na UP para poder, né, pegar essa medida anualizada dos dados IPCA. Então, assim, a gente obtém aqui os dados IPCA com IPCA núcleo. Agora a gente faz a coleta do ICBR e a gente precisa criar uma função para também acumular os trimestres aqui, tá? Então a gente faz a acumulação aqui e fazemos basicamente a mesma coisa. Pegamos o ICBR com GET, iniciamos o índice, criamos uma coluna de trimestre, agrupamos por essa coluna e agregamos aqui por meio da função A com IC para agrupar aqui os valores. Salvamos em dados IC. O hiato do produto aqui a gente vai tomar como hiato do produto aqueles disponíveis pelo relatório da inflação. E nesse caso eu estou usando o último disponibilizado, tá? Que é o RI de 2023 de setembro, tá? Então, só vai poder obter mais dados, né, a partir de quando o Banco Central emitir novos relatórios, tá? Então a gente faz a coleta e tratamento, então fazemos isso usando o Reads Excel, né, através da planilha, por meio aqui da página do Graph 2.2.4. Pedimos para pular 8 linhas e criamos aqui a coluna de trimestre e também passamos a coluna de hiato para float. Pegamos apenas duas colunas e assim a gente tem aqui o nosso hiato. Agora a gente precisa criar aqui os dados, tá? E então a gente vai reunir e criar as possíveis defasagens que precisamos. Então a gente vai reunir fazendo uma lista aqui dos data frames que queremos unir, o nome deles, salvamos em DF, e usamos o reduce aqui com uma combinação de merge para fazer uma junção a partir da coluna date quarter. Então a gente salva em dados reg, e de dados reg a gente também altera o tipo de dado da coluna date quarter para date time, tá? Então a gente tem aqui esse data frame no final, tá? Temos aqui a coluna de data, coluna do IPCA núcleo, ICBR, hiato e expectativa de inflação 12 meses. A gente pode criar um gráfico aqui para visualizar, né, nossas variáveis, né? E a gente vê a sua relação. Então, aqui a gente vê o hiato do produto, o ICBR, a expectativa 12 meses IPCA e o núcleo aqui do IPCA, tá? Criamos aqui as defasagens, né? A gente vai fazer a defasagem do núcleo para pegar a inércia, fazemos uma defasagem do hiato, né? E uma defasagem aqui do ICBR. Retiramos os dados faltantes e verificamos aqui as informações para ver se está tudo ok com os dados, tá? Então tudo float, aqui a coluna de data com datetime. Agora precisamos estimar o modelo, então a gente faz a importação aqui de IVGMM do Linear Models e a gente vai usar ela para fazer a estimação aqui. Então pegamos aqui o módulo, o método from formula e criamos nossa fórmula com IPCA núcleo em função aqui, retiramos o intercepto e colocamos aqui nossas variáveis. IPCA núcleo lag 1, que é a defasagem, expectativa de inflação, o lag do hiato e o lag do ICBR. Pegamos aqui em data o nosso data frame dados reg e fazemos ajuste com fit. Então a gente verifica o sumário do modelo aqui, tivemos um R quadrado elevado, os parâmetros aqui estimados são 0,76 para o núcleo defasado, né? 0,26 para a expectativa de 12 meses, o hiato aqui 0,10, o ICBR aqui 0,04, tá? Então, o que a gente encontra aqui de impacto menor, né, da inflação importada, foi a inflação importada, tá? O p-valor aqui, todos significativos, tá? Então, bem interessante o modelo aqui, tá?
No caso aqui, né, automaticamente o Linear Models ele usa o estimador da covariância robusto, tá? Isso é automático. Então vamos verificar o resultado aqui. Criamos um novo data frame a partir dos dados que nós temos, né? Já salvos os dados reais. E no caso aqui da data, fazemos o uso aqui do atributo fitted values para pegar os valores ajustados do modelo. Pegamos aqui os dados reais do IPCA, criamos um desvio, né, caso seja necessário, ou seja, o valor aqui do núcleo menos o valor ajustado. Pegamos os resíduos, né, da regressão e pegamos aqui cada parâmetro, esse parâmetro aqui que a gente estimou, e multiplicamos pelos dados das respectivas variáveis. Isso vai resultar para a gente a contribuição de cada variável aqui sobre o valor do IPCA, o núcleo de inflação do IPCA. Então a gente faz isso para todas as variáveis, tá? Então a gente obtém esse data frame aqui. Então vou repetir aqui. Então a gente tem esse data frame. O que a gente vai fazer? A gente vai construir gráficos aqui para visualizar o nosso ajuste, né? Então a gente teve um bom ajuste aqui, né? Um ajuste bem legal. Vamos verificar os resíduos do modelo, né? Para verificar se não tem nenhum problema. Então o que a gente encontra aqui é que a gente tem até um aspecto meio estacionário aqui dos resíduos, né? Através do gráfico de linha. Entretanto, a gente encontra 2 pontos de autocorrelação aqui dos resíduos. O histograma ele não aparenta ser tão normal assim. Então, o que a gente sabe é que podemos ter algum problema aqui no nosso modelo, seja por falta de variáveis. A gente poderia, por exemplo, adicionar variáveis instrumentais, né, no nosso modelo, mas a gente continua mesmo assim. O que a gente vai criar o gráfico agora é a contribuição das variáveis. Então, a gente vai criar um outro data frame com base nos valores da contribuição e vamos criar aqui um gráfico, né, para exibir essa contribuição ao longo do tempo. Que a gente vê, né, que a maioria do tempo, né, dos valores do núcleo de inflação são causados pela inércia inflacionária, né. Outra parte a gente vê que é pela expectativa de inflação. Uma outra pequena parte mais dita por choques, né, principalmente nesses últimos anos, né, que a gente teve uma elevação bem grande no IPCA, tá? Que é interessante que a gente veja isso. Sobre a inflação importada, né, ela aparenta, né, não contribuir tanto assim quanto a outras variáveis, né, mas nos últimos anos de 2021, né, a gente vê que teve uma certa contribuição positiva. Já aqui no ano de 2022, 2023, aí a gente vê, né, que tivemos aqui alguns choques, né, e inflação importada afetam negativamente o núcleo de inflação, tá? Então, esse é o exercício. Um abraço a todos e até a próxima.